12 hábitos que podem te levar à depressão e como evitá-los. Hábito número 1. Isolamento social. Eu sei que a tendência, quando você pensa em depressão, pensar que a própria depressão faz você se isolar desse âmbito social, né? Se isolar de uma forma geral. Só que esse caminho pode ser reverso. O fato de você se isolar, seja por conta da rotina, do trabalho, por cansaço, ou mesmo por falta de interesse, né, pode te levar a que essa depressão se instale aí por esse hábito de você não ter esse contato social como deveria, né? E aí eu vou trazendo aqui, cada hábito que eu falar, eu vou trazendo como evitar, né, esse hábito. É importante que você evite se manter dessa forma. Essa solidão, mesmo que você se sinta confortável em estar fazendo as suas coisas, mesmo que pra você, é ok, eu sou talvez, sou introvertido, eu gosto de ficar assim, a gente, como ser humano, precisa muito dessa interação social, tá? Isso é um dos maiores fatores de risco em relação à depressão. Então, é importante você conseguir separar, né? Talvez dê um desconforto em, vou ter que me arrumar para sair, encontrar amigos, vai dar um trabalho para que eu converse com as pessoas, ou vai dar um trabalho para chamar, ver quem vai querer ir, para marcar um local, e etc. Para me arrumar, para conseguir ir, enfim. E aí isso pode te gerar uma certa ansiedade, um certo desconforto, e você resolve ficar em casa mesmo. É importante quebrar esse padrão, tá? E para quebrar esse padrão, é importante você conseguir diferenciar um comportamento funcional de um comportamento disfuncional. Como? O comportamento funcional é aquele que vai te ajudar, né? E geralmente o comportamento funcional ele requer um certo esforço inicialmente, mas depois tem diversos benefícios, né? Então pense nesses benefícios que você vai ter depois. Eu acredito que você faça isso com outras coisas, né? Com outras áreas da sua vida. Só que nessa situação também é importante fazer isso. Ou seja, pense em todos os benefícios que você vai ter, em encontrar os amigos, em conversar, às vezes pessoas de confiança, né? Você conversar sobre problemas, sobre coisas legais, às vezes traz ideias. Se você tiver querendo ideias para alguma coisa ou precisando, às vezes você nem acha que precisa, mas alguém te dá faz ter um insight legal sobre uma coisa que você estava precisando. Enfim, esse contato com as pessoas, com o grupo, né? Você se sente pertencente a alguma coisa, ajuda muito a gente de uma maneira geral, né? Ajuda muito o ser humano. E é importante você pensar em todos esses benefícios que você vai ter depois que você tiver o esforço. Então, no início vai exigir um certo esforço de você se arrumar, de você contatar seus amigos, etc. Porém, depois vai ter esses benefícios. Isso é um comportamento funcional, porque toda vez que você conseguir fazer isso, se você conseguir manter ali uma rotina, sei lá, uma vez no mês ou de 15 em 15 dias, ter esse contato, isso a longo prazo te ajuda muito a você se sentir pertencente a um grupo. E como ser humano isso é muito importante. Te ajuda ali no momento, depois que você terminou. Às vezes você percebe que precisava disso e nem estava percebendo, né? É... Só que vai exigir um certo nível de esforço no começo. Então você tem que conseguir separar, né? Porque quando você pensa em todo o esforço que tem que fazer e evita e fica em casa, às vezes você fica se sentindo mal e não sabe dizer o porquê. E a longo prazo pode sim levar até mesmo a depressão, tá? A ansiedade e outras diversas coisas. Ou seja, é importante você conseguir separar e ter um desconforto no início, mas ganhar os benefícios no final. Que é diferente do comportamento que você costuma ter de ter esse benefício rápido ali, né? Mas que a longo prazo não te gera nada. Na verdade, acaba te atrapalhando muito na sua vida, tá? O segundo hábito é um hábito que talvez você já saiba, que é a privação de sono. Privação de sono, gente, as pessoas às vezes negligenciam muito essa questão do sono. O sono é uma das coisas mais importantes aí. Ele é o primeiro pilar para a gente conseguir ajustar qualquer coisa que seja na nossa vida. Se o sono não estiver bom, tudo vai meio que por água abaixo. Nada vai ficar muito bom ali. Por mais que você ache que aquilo ali é o melhor que eu posso dar, às vezes aquilo ali nem é o melhor que você pode dar, porque você não tem dormido bem, porque você não tá no seu melhor ali, não tá em 100% de produtividade como ser total, né? E você não consegue perceber, porque é aquilo ali que você tem, e às vezes é até isso que você tá acostumado. Então, se for para começar a melhorar alguma coisa na sua vida, se tiver tudo muito ruim, aí começa pelo sono, tá? Eu sei que pode ser difícil no começo, tenta não se cobrar tanto. Eu tenho outros vídeos aqui, eu vou ver se eu consigo deixar em algum lugar. Vídeo falando sobre
progresso, né? O que você não consegue progredir nas suas metas. E aí é importante você dar uma olhadinha, porque pode ser que você. O fato de você também se cobrar atrapalha muito essa questão do progredir. E é importante você focar em dormir melhor, dormir pelo menos 7 horas por dia. E ter horários ali, colocar horários na sua rotina, faz uma higiene do sono, tem muito conteúdo na internet sobre higiene do sono, pesquisa, tenta se informar um pouquinho sobre estratégias que você já usou. Às vezes uma mesma estratégia você consegue mudar pouca coisa, mas aquele detalhe faz toda a diferença para você conseguir manter, né? Se costuma ter insônia, tenta mudar a sua rotina, às vezes a sua própria rotina atrapalha e faz com que você acelere muito o pensamento no final da noite, né? Tenta mudar a rotina para uma coisa mais calma à noite. Ou, se você nunca tentou, sei lá, fazer exercício nessa parte da noite, às vezes pode te ajudar a ficar mais cansado, ou às vezes te atrapalha. Você tem que ir sentindo muito como que é o teu corpo e o teu comportamento, né? Então, o fato de você, por exemplo, o exercício às vezes vai te ajudar se você fizer de manhã, dependendo do teu corpo. Vai sentindo, vai testando e vai fazendo, né? Eu, por exemplo, percebi que é melhor eu fazer exercício à noite. Eu tentei muito fazer de manhã, porque ela gostava muito de ter aquela rotina de manhã eu faço meu exercício e aí, sabe, já tenho toda aquela energia. Só que eu percebi, e aí eu testei uma vez, me permiti testar à noite. E é muito melhor. Porque logo depois, assim, eu começo a ficar muito cansada. Além das outras coisas que eu já fiz no dia, faço o exercício e quando eu vou dormir, eu simplesmente apago. Eu durmo de verdade. Sono, durmo igual neném. Isso me ajudou muito, porque eu tava com uma dificuldade no sono. E eu percebi que era essa pequena mudança, sabe? É você flexibilizar um pouquinho. Ou seja, não se prive do sono, tá? Tenta ajustar o melhor possível, de acordo com a tua rotina, essa questão do sono. E vai ajustando. Se você trabalha de madrugada, eu não sei como é pra você, mas tenta ajustar e talvez colocar como meta um trabalho em que você não precise ficar acordado de madrugada, porque isso atrapalha muito. É importante até você pesquisar mesmo e se informar um pouco mais sobre isso. Ou seja, dormir à noite é muito melhor do que dormir de dia. Mas de qualquer forma, se dormir de dia, tenta dormir as horas certinhas, tenta colocar um ambiente escuro. Enfim, essas outras estratégias que você pode tomar. Mas tem que dormir ali pelo menos 7 horas, né? De 7 a 9, também não passar muito disso, porque também vai atrapalhar a questão de muito, né? Ou as coisas, quando é muito pouco, ou quando é demais, acabam atrapalhando. Tem que ter sempre um equilíbrio. Então é de 7 a 9. Se você dormir mais do que 9 também, pode ser que você se sinta cansado da mesma forma e atrapalhe aí tua rotina. Então, isolamento social, privação de sono. E aí já falei, né? Já fui falando o que fazer na privação de sono. Alimentação pobre em nutrientes, né? Às vezes você come, tá habituado a comer ali só aquilo ali, não pensa muito sobre o que aquilo ali tá te dando de benefício, sobre o que aquilo ali, que tipo de nutriente você tá ingerindo, que tipo de nutriente você não está ingerindo. Então é importante ter sempre uma alimentação balanceada. E você consegue isso pesquisando um pouco, se informando um pouco na internet. Não necessariamente precisa de uma nutricionista para isso, né? Talvez pesquisar quais os nutrientes que o corpo precisa, e aí vai vendo cada nutriente em que tipo de alimentos tem, né? E se você está acostumado a comer esse tipo de alimentos, né? E talvez você já saiba simplesmente que a sua alimentação é ruim, né? Por exemplo, muito açúcar, alimentos ultraprocessados, podem te prejudicar muito nesse sentido, né? Que vão prejudicar, às vezes, o sono, que vai prejudicar diversas outras coisas, energia, enfim, né? E aí pode te levar também a depressão. Acabei não comentando, né? Mas a questão da privação de sono, como ela afeta tudo na sua vida, às vezes você começa a se sentir mal e desmotivado com tudo e não consegue progredir, ou seja, diversos hábitos, né? Que a privação de sono vai te fazer, vai te levar a fazer, né? Outros hábitos que eu vou citar aqui, que junta tudo e você acaba ficando mais suscetível a ter uma depressão. Então é importante ir evitando, se você não tem, né? Ou se você tá sentindo que tá chegando ali, tá uma coisa estranha ou que pode te levar, é importante sempre evitar. Evitar é melhor do que remediar, né? E aí, em relação à alimentação, é basicamente pesquisar, ver como é que você pode melhorar, como é que você pode ajustar ali sua alimentação. Começa do básico, né? Se tiver que escolher uma coisa, começa do sono, aí vai para alimentação. Vou tentar colocar ali numa certa ordem no final o que deveria fazer, mas acredito que você vai sentindo muito também o que é
que falta mais em você, o que está te prejudicando, o que pode estar te prejudicando. Você se conhece melhor do que ninguém, né? É, e aí, em relação à alimentação, é importante priorizar alimentos ricos em ômega 3, tá? Vitaminas de complexo B e antioxidantes. E aí você faz uma pesquisa o que você costuma comer, o que faltaria, o que é importante ter na refeição ali, né? Se informe um pouco mais sobre essa questão da alimentação, dê um olhar para isso, que é o que você está colocando no seu corpo, né? E aquilo ali, quando se torna um hábito, claro que vai prejudicar muito você. Quarto hábito, pensamento negativo constante, né? Se você sempre espera o pior, se você sempre se critica, se você sempre se culpa pelas coisas, você reforça um certo padrão de pensamento, né? Que acaba criando um ciclo ali que é difícil de quebrar. Provavelmente, às vezes, quem tem esse tipo de comportamento, às vezes, vem desde a infância com aquilo ali, ou da adolescência, às vezes começa a criar esse padrão, e você acha que é normal se tratar dessa forma. Só que se você for parar para olhar um pouquinho, você percebe que você não trata ninguém ao seu redor assim, né? Então é importante colocar como regra, se eu costumo usar esse tipo de pensamento, esse tipo de fala para mim mesmo, eu costumo usar para os outros e perceber que se você não costuma usar para os outros, coloca como regra, eu vou tratar todos da mesma forma, né? Talvez a regra seja ser bem justo de uma forma geral. E aí seja justo com você mesmo. Poxa, eu errei aqui. Mas como que eu vou falar comigo para que eu melhore, né? E não necessariamente me culpar, ou me xingar, ou me botar totalmente para baixo, ou só reclamar de tudo, né? Porque a questão do reclamar muito também tá ligada a eu só ver o lado negativo, às vezes não de mim, mas do meu externo. Né? E colocar, tá, como eu posso resolver, já que eu não tenho 100% de controle, né? Acho que essa aceitação em si também ajuda muito. Eu não tenho 100% de controle. Às vezes eu tenho 10% de controle de uma situação. Como é que eu vou fazer para para resolver alguma coisa, né? Ou às vezes não tenho como resolver, às vezes é só questão de eu trabalhar em mim, aceitar, né? E como eu posso não me sentir tão mal com isso, né? Às vezes eu vou me sentir mal de qualquer forma, mas diminuir um pouquinho o que for essa sensação ruim, né? Afinal, você como ser vivente nesse mundo, é importante que você torne a tua vivência aqui o menos sofrida possível, né? Gosto bastante da frase de a dor é. Eu não lembro, mas eu sei que a parte principal é o sofrimento é opcional, né? E a dor, às vezes a gente não tem como controlar de onde vai vir essa dor, de onde alguém vai machucar a gente, ou de como a gente vai receber certas coisas, mas a gente tem como ver ali o nível de sofrimento que eu vou gerar para aquilo, né? Às vezes pode ser um sofrimento cabível com a situação, e às vezes é um sofrimento muito maior, né? Então, preste bastante atenção também a essa questão dos seus pensamentos, né? É, aí. E aí eu tenho vários outros vídeos aqui, tá, gente? Em relação a pensamento, eu tenho alguns outros vídeos que podem te ajudar bastante nessa questão de pensamento, de como você vai reestruturar e pensar de outras formas. Se vocês quiserem dar uma olhada aqui também. Ajuda muito essa questão da TCC, né? Da terapia cognitivo-comportamental, que é com que eu trabalho. Ajuda muito nessa questão do pensamento, reestruturar seus pensamentos. Quinto hábito, falta de exercício físico, que é o comunzão, que provavelmente você já sabia, se você não faz ou se você faz, muito provavelmente você já sabe. Júlia, então eu tenho que virar rato de academia, eu tenho que ir pra academia, mas eu odeio academia. Não precisa ser nessa questão de estar se aprofundando ali da depressão, não precisa ser necessariamente ir à academia, não, pegar peso, nem nada disso, tá? Mas sair do sedentarismo. E aí escolhe, tem diversas atividades físicas. Escolhe uma que mais te agrada. Natação, dança. Tem outras que eu talvez nem saiba, né? Tem muita mesmo. Se você pesquisar um pouco quais atividades físicas existem, tem muita coisa. Escolhe uma coisa que mais te agrada. Às vezes você não sabe o que te agrada. Testa. Então eu vou começar ali a fazer isso. Vou ver como é que eu me saio, vou ver como é que eu me sinto. Vai testando, né? Vai testando e vai percebendo como é que você se sente. Porque às vezes o fato de você começar te causa um desconforto, te causa um cansaço, você soa, às vezes você começa a passar mal porque o teu corpo não está acostumado. E a gente volta naquela primeira ideia do pensamento funcional e disfuncional, tá? Sempre com o que isso vai me gerar de benefício a longo prazo, né? Quando a gente pesa ali na balança, o que é melhor? Eu enfrentar um desconforto inicial e ter diversos benefícios depois, ou eu continuar aqui na mesma
e tendo essa recompensa rápida, né? Porque a gente está muito acostumado também com essa questão de recompensas rápidas. É... Só que aí depois eu não vou ter nada de benefício com isso, né? Às vezes depois eu vou até ter arrependido por não ter ido, até vou ficar me sentindo mal, e aí vou ter pensamentos ruins sobre mim. Percebe que uma coisa acaba levando a outra, né? É... Então, em relação a exercício físico. Sexto hábito. Comparação excessiva com os outros, que tem muito a ver com o pensamento, né? Então, tanto você reclamar, você se culpar e etc., quanto você se comparar com os outros, né? Você acaba colocando o outro num pilar a mais. Ah, o outro é mais feliz do que eu, o outro é mais bonito do que eu, o outro é, enfim, né? E não necessariamente é. É importante sempre entender que o teu pensamento não necessariamente é uma realidade, né? Porque tua mente está dizendo isso, que aquilo é uma realidade. A gente, apesar da gente não ter e muitas pessoas não terem algum transtorno, a gente acredita, tá, então se eu não tenho nenhum transtorno, né, se eu não tenho uma esquizofrenia, se não tenho nada disso, então significa que tudo que tá na minha cabeça é real, tudo na minha cabeça tem sentido ali, de certa forma. E não necessariamente, né? A gente costuma ter muitos pensamentos que não têm sentido, quando a gente vai analisar na realidade, não tem sentido nenhum, às vezes. E é importante a gente flexibilizar para ver de acordo com a realidade, ver se a gente está enxergando de verdade, ou se é só uma coisa que a gente acostumou a fazer. E a gente acredita que aquilo ali é realidade. E acaba parecendo que é uma realidade pra gente, né? Porque se eu não vejo de outra forma, aquilo ali realmente é uma realidade. Então, lembre-se disso. O que a pessoa posta, o que a pessoa parece ser, não necessariamente é a realidade dela. Muito provavelmente não é, porque ninguém é feliz o tempo todo, ninguém é feliz em relação a tudo, ninguém é. Mais que as pessoas tenham mais coisas, mas não necessariamente ela é melhor do que você em alguma coisa, ou você é pior do que ela. Sempre flexibilizando, cada um tem uma jornada, uma história, sempre tendo mais autocompaixão com você. E da mesma forma que eu falei anteriormente, não fazer nada com você que você não faria com o outro, tá? Uh, sétimo hábito, evitar a exposição ao sol, né? A gente tem esse costume agora, às vezes, a gente pode ficar em casa sem precisar sair da caverna para buscar comida, né? Ou seja, a gente, às vezes tem gente até que trabalha à noite, ou seja, precisa dormir. Mas, enfim, é importante essa exposição ao sol. Mesmo que seja um pouco, mesmo que seja 30 minutos, entende? Um solzinho fraco, claro que eu moro no Rio de Janeiro, então essa questão é bem difícil. Às vezes, 8 horas da manhã tá realmente um sol muito forte. E quando estiver nessa época com o sol mais forte, talvez 15, 10 minutos seja importante. Mas é sempre legal você perceber que, pô, faz um tempo que eu não pego sol, que eu não tenho essa exposição ao sol. Vou começar a me expor um pouco mais ao sol, tá? Porque a luz solar estimula a produção de vitamina D e da serotonina também, que são essenciais para o nosso humor, tá? Isso vai ajudando muito. Ajuda também o fato de você, se você se expor na parte da manhãzinha, ajuda também o fato de você estar com um sono ali na parte da noite, né? Às vezes isso atrapalha muito e te causa insônia. A gente volta lá na questão inicial do sono, que é muito importante. Então, pelo menos uns 15 minutinhos ali ao ar livre, especialmente pela manhã, eu acho que já te ajuda muito. É, outro hábito, trabalho ou rotina excessivamente estressante, tá? Isso aí provavelmente também tá na cara, né? Tudo que estressa muito a gente vai fazer mal de alguma forma. E pode sim levar à depressão, tá? É, E aí, é importante você saber diferenciar. Não quer dizer que você não pode se estressar nunca, tá, gente? Pequenos estresses são ótimos. Tive um estresse ali de manhã com uma coisinha boba. Tem muita coisa que causa pequeno estresse na gente. Sei lá, tomar banho gelado faz muito bem. Só que é um estresse pro nosso corpo. Só que isso ajuda a gente. Esse tipo de estresse, pequenos estresses, que vem, né? Você sente o desconforto, mas logo passa. E você deixa passar, não fica pensando e pensando sobre aquilo, né? Isso te ajuda muito. Teu corpo fica meio que aprende, ele fica mais forte em relação a receber estresse, né? Só que quando é um estresse crônico, ele acaba contigo, né? O cérebro fica exausto emocionalmente, pode causar burnout. Burnout tem muitos sintomas da depressão, né? E aí pode ser que depois você venha a ter uma depressão mesmo, ou pode ser que já vá. Se você tiver outros hábitos aí também em relação não só em relação ao trabalho,
pode ser que já vire logo uma depressão, e não necessariamente só o burnout, né? Mas de qualquer forma, os dois fazem muito mal, os dois fazem a gente se sentir bem parecido ali, na verdade, os sintomas. É, enfim, presta atenção na sua rotina de trabalho. Não sei quanto tempo você trabalha, quantos anos, enfim. Mas é a questão de também conseguir pesar muita coisa aí do teu bem-estar, né? De como isso tá te afetando aí, né? E procurar estratégias. Sei que não é a realidade de todos, não posso mudar de trabalho agora. Mas acho que é um passo começar a ver, já que eu tô vendo que isso me afeta, como eu vou mudar isso, né? E não seguir como se fosse sem saída. Como eu posso mudar isso? Como eu posso ver de outra forma? Às vezes, olhar de uma outra forma mesmo, né? É um começo, já. Bom, falta de propósito ou falta de objetivos também, né? É com uma sensação de que a vida não tem direção, mais ou menos essa falta de propósito mesmo que a gente sente, né? Isso pode vir de diversos fatores, pode vir em relação aos pensamentos que você costuma ter, na verdade, geralmente tem sempre uma questão dos pensamentos. Pode ser em relação ao trabalho, por estar muitos anos naquilo ali, você, enfim, por algum motivo você acabou perdendo o propósito, ou sentindo que não tem propósito, ou percebendo que o propósito que você tinha nem tinha sentido. Eu tenho até um vídeo aqui falando sobre isso. Porém, o que fazer para ter um propósito, né? Começa do pequeno, o passo geral aqui de tudo é começar olhando para isso. Então senta, começa a estabelecer metas, tá? Metas pequenas e metas realistas que te tragam a satisfação, tá? Veja o que realmente te faz feliz. Eu tenho um vídeo aqui que o nome é O que te faz feliz, descubra o que te faz feliz. Alguma coisa assim. E esse vídeo fala um pouquinho sobre essa questão de como a gente às vezes corre atrás de uma coisa que a gente nem quer, na verdade, né? E às vezes a gente demora anos pra perceber que, poxa, eu nem queria isso, ou isso nem me fez feliz como eu achei que faria, né? E aí eu falo um pouquinho como descobrir o que te faz feliz, como para você começar a ir na direção certa, na direção que faz sentido pra você, né? Então talvez seja importante olhar um pouquinho pra isso. E acho que esse vídeo pode te ajudar. Outro hábito, né? 10º hábito. Uso de excessivo de álcool ou substâncias. Não preciso nem falar mais nada, né? Isso mesmo vai alterar muita coisa no teu cérebro, vai te prejudicar muito e vai desencadear diversas outras coisas, né? Diversos outros hábitos que eu falei aqui, né? Então, pode aliviar o sintoma ali a curto prazo. Se você tá nesse início de talvez querer, talvez não tá ali no vício instalado, né? Talvez seja de extrema importância você evitar agora, você tentar parar agora enquanto tá no começo, porque isso é só ladeira abaixo. Então, buscar alternativas para lidar com essas questões, para lidar com emoções difíceis. Se você costuma usar, geralmente, tô me sentindo muito mal, então vou beber, então vou usar algum tipo de droga. Tenta alguma outra estratégia, tá? Isso é uma estratégia que você usa para se regular emocionalmente, tá? Mas tem outras formas de a gente se regular emocionalmente, tá? E, e aí tente buscar essa outra maneira de lidar com isso. E isso eu falo, mas para quem não está realmente viciado, né? Porque a gente sabe que a dificuldade é bem maior quando o vício já está instalado. Mas não é impossível. Só é um pouco mais difícil. Uh, reprimir emoções, né? Principalmente homens costumam reprimir as emoções. Já é uma coisa ali na sociedade. Às vezes eu atendo muito paciente homem. E aí, geralmente, é bem parecido essa questão de emocional, né? De quando a gente vai ver ele na raiz do problema, tá acostumado a nunca demonstrar emoções. Que é o que a gente é acostumado os homens são acostumados a fazer, né? Nesse quesito, as mulheres não sofrem tanto, porque a gente. É até ruim, porque a gente é meio que vista como. Mulher chora à toa, mulher é frágil, enfim. Mas é permitido ter esse emocional. É aceitável, na verdade. Né? Apesar de ser até uma concepção ruim de nós mulheres de fragilidade, liga muito fragilidade à emoção também, né, que tá bem errado. Mas os homens geralmente são vistos com essa ideia de não pode chorar, de não pode demonstrar emoção, de porque que tá sofrendo por mulher, que ridículo, enfim, ou porque que tá sofrendo por qualquer outra coisa, né? Vira homem e etc. E tem mulheres também que acabam indo por esse lado, né? Porque como é uma ideia ruim de, é sexo frágil e tal,
às vezes a mulher também evita isso e vai para um lado de reprimir as emoções. Não vou demonstrar emoções porque eu sou forte, e demonstrar emoções significa fragilidade. Então, comece a aprender a demonstrar emoções, mesmo que no pequenininho ali, coisas que você gostaria de fazer, talvez não consegue. Tenta, se permita esse desconforto, tá? Você passa por muitos desconfortos na vida, então comece a escolher seus desconfortos para que eles te levem a um lugar melhor, a um bem-estar, no final das contas, né? Ou seja, vai testando, vai fazendo um pouquinho ali, vou demonstrar essa emoção, vou falar isso para essa pessoa em que eu me sinto confortável, eu sei que ela vai retribuir legal, né? Vai se testando também em ambientes que você saiba, ou sei que não tem como ter certeza, mas que você tenha uma parcela ali de probabilidade de ter um retorno positivo, tá? Porque se você se abrir e a pessoa estiver totalmente negativa em relação àquilo, aquilo pode te prejudicar muito, né? Ou, se você quiser se permitir, passa entendendo, não esperando um retorno do outro, mas por você. E se parabenizando por conseguir. Poxa, eu não conseguia falar isso e agora eu consegui falar. Então eu me sinto muito bem por isso, né? É mais ou menos por aí. Também tem falta de lazer e prazer na rotina, tá? Então, isso é uma questão difícil, porque a gente trabalhando e fazendo diversas coisas, às vezes você é pai, é mãe, tá na correria, tem que fazer tudo, e a semana simplesmente voa, né? Às vezes o tempo que você tem para descanso é pouco. Cara, mas senta e olha para isso. De novo, a gente volta nessa ideia. Como eu vou ajustar isso, né? A gente precisa ter lazer, a gente precisa ter prazer ali, mesmo que pouco, na nossa rotina. Às vezes encaixar 30 minutinhos de jogo, 30 minutinhos que eu vou assistir uma série, que eu vou ter um tempo para mim. E se permita ter esse tempo sem se julgar. Ah, a louça tá lá para lavar, eu tenho um monte de coisa para organizar, tem um monte de coisa do trabalho para fazer, enfim, se permita, né? O lazer é tão importante quanto essas outras atividades. E provavelmente, se você não fizer não tiver o tempo de lazer um pouquinho todo dia ali, ter um pouco de prazer na sua rotina, isso vai te levar à depressão, né? Isso pode te levar à depressão. E vai te prejudicar muito, porque aí você não vai conseguir fazer nenhuma das outras coisas, né? Então, esse pouquinho ali, talvez esse aprender a lidar com essa ideia de ter um monte de coisa para fazer, mas isso aqui é tão importante quanto, acostumar com a ideia de que isso é tão importante quanto, tem diversos benefícios que podem te trazer a longo prazo, inclusive você continuar fazendo as suas outras coisas, tá? E se você deixar de fazer agora, pode ser que em algum momento isso grite e você esteja tão mal, tão sobrecarregada com outras coisas, que você nem consiga fazer mais as outras coisas, né? Então, talvez pensando por esse lado, você perceba o quanto isso é importante. Começa com uma atividade que passa bem, vai descobrindo, vai se descobrindo nesse caminho. Eu sei que às vezes a gente tem muita dificuldade de se conhecer também. Eu não sei o que eu gosto, não sei o que me agrada. Às vezes uma coisa que te agrada hoje não vai ser que te agrada amanhã, tá? Mude ali também as questões de prazer, tá? Não coloque sempre a mesma coisa, porque isso pode acabar te prejudicando também, e vai perdendo o prazer por fazer todo dia, mas vai mudando essa questão do lazer, tá? Tem uma coisa de lazer, sei lá, segunda, terça e quarta, na, em outros dias, né? Eu falei segunda, terça e quarta. Ou seja, nos outros dias eu coloco outra coisa, não é sem, ou, sei lá, terça e quinta uma coisa, segunda, quarta e sexta outra. Vai mesclando ali pra também não se tornar tão monótono que acaba perdendo o prazer também, tá? É isso, acabou que eu falei tudo, nem percebi, né? Esse foi o último hábito, 12º hábito. E é isso, tá? Esses hábitos, eles podem parecer inofensivos. Você percebe que é o que a gente costuma fazer, geralmente. Acho que todo mundo já fez uma coisa ou outra em algum momento da vida, né? Ou a gente pode vir a fazer. Só que é importante prestar atenção a cada um. E aí, veja qual hábito você está acostumada a fazer, ou você está iniciando, tendo a tendência a fazer. E vai mudando aos poucos, vai mudando do que você acha que tá mais do que você acha que talvez tá mais fácil, ou talvez seja importante mudar o sono para você ter um pouco mais de disposição para ir mudando as outras coisas. Se fosse dar um conselho, eu diria que comece pelo sono, tá? E aí vai mudando as outras coisas. Só que às vezes, para mudar o sono, você precisa mudar outra coisa. E vai ajustando, tá? O importante é ter essa mudança, esse empurrão inicial, tá? É isso, se você se identificou com algum desses, se isso te ajudou de alguma forma, peço que você comente aqui embaixo, tá? E procurar ajuda é sempre uma opção. Gente, às vezes não é tão simples assim mudar e perceber o que eu não consigo mudar certas coisas. Então, procura ajuda,
procura um psicólogo, acho que ele pode te guiar nesse passo a passo. Acho que na terapia comportamental, tô com soluço, gente, desculpa. Na terapia comportamental, terapia cognitivo-comportamental, se você for procurar um psicólogo, eu aconselho que vocês busquem desse tipo, ou ali alguma coisa parecida, que tenha que te engaje realmente a fazer, tá? Você pode pesquisar um pouquinho pra ver como é que funciona, ver como é que é. Mas esses tipos de psicólogos tem essa coisa mais do vamos fazer, vamos mudar o comportamento, e o cognitivo que influencia muito no comportamento, né? Então a gente sempre vai ter alguns objetivos ali pra gente ter na terapia e vai mudando de verdade, né? E aí é isso, tá? Para mais informações, se vocês querem saber mais alguma coisa, se vocês gostaram desse tema, comenta aqui pra mim, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.